Bom, boa tarde, pessoal. Sejam, todos bem-vindos. Vamos se ajeitando aí nos nossos lugares. Bom, nós estamos no mês de setembro, onde ficou mais conhecido como Setembro Amarelo, É um mês mundial de prevenção ao suicídio. Infelizmente, esse tema ainda, essa palavra suicídio ainda é um tabu em nosso meio, E quando a gente não está passando por algum problema, a gente acaba conhecendo uma outra pessoa, um familiar ou um amigo, E por isso a importância de sabermos como lidar com essa situação. E nesse intuito nós convidamos aqui o psicólogo Dr. Ricardo, que ele vai estar falando um pouquinho, sobre a prevenção e como conhecer, sobre o suicídio e também como lidarmos com esse tema no nosso dia a dia. Vou passar a palavra para ele agora neste momento. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Ou tem alguém aqui com quadro depressivo? Esse quadro ele é tão comum, que nos atravessa a todo instante. Como a Kelly disse, se a gente não está nesse quadro depressivo, apresentando todos esses sintomas, mas pelo menos a gente tem um familiar, um vizinho, um colega da faculdade, da igreja, do trabalho, e aquilo que afeta a quem nós amamos também nos afeta, não é verdade? A ideia aqui, então, é fazer uma palestra esclarecedora. É impossível a gente esgotar o assunto em um momento só, em uma palestra única, Mas aqui, pelo menos, a gente vai lançar luz sobre algumas coisas importantes aqui, quebrar alguns mitos, alguns tabus e corrigir alguns paradigmas aí, ok? Vamos lá, então. Por que o título da palestra é Como Superar a Depressão? Porque esse assunto tem a ver com o suicídio. De acordo aqui com as estatísticas, 26 brasileiros por dia se suicidam. E do montante das pessoas que cometem suicídio, mais de 95% o fazem porque sofrem de depressão. Os outros 5% é por outros motivos. Por exemplo, um quadro psicótico, a pessoa delira e alucina, ela tanto pode matar outro, quanto a si, num estado de psicótico, o abuso de álcool e droga. Então, existem outros motivos. Mas a maioria maciça das pessoas que chegam a se suicidar o fazem em função do sofrimento de depressão e que não conseguem tratar e superar. A taxa de suicídio entre pessoas que sofrem depressão unipolar é 8 vezes maior do que a população em geral. Ou seja, uma pessoa que não sofre de depressão tem menos chances de cometer suicídio. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de depressão daqui a pouco, Vou explicar o que é depressão unipolar. Só no ano retrasado, aqui no estado do Espírito Santo, dos 146 casos de suicídio, 71% foram por enforcamento. 11% usaram armas de fogo. E houve 10 casos que a gente ouve mais falar, 10 casos sobre pessoas que se lançaram ali da terceira ponte. O ano passado, eu estava correndo as 10 milhas garoto, subindo a ponte, com 100 metros de distância de mim, o camarada pulou. O camarada era um atleta, fez inscrição e pulou. É terrível. Em 2016 foram constatados aí 10 casos. Esses dados foram cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Um número interessante é que 146 foram os fatos consumados, mas houve 1.541 tentativas de suicídio. Ou seja, 146 é um pouquinho menos de 10, cerca de 9% das pessoas que tentaram conseguiram consumar o fato. Graças, então, à ação de psicólogos, de bombeiros, de outros profissionais da saúde, tentaram impedir, alguns familiares tentaram impedir a execução do fato em si. Apesar da maioria dos casos ser cometido por homens, cerca de 70% ser cometido por homens, mas o número de tentativas é prevalecente com as mulheres. Diz aí que 61% das mulheres tentaram suicídio, apenas 39% foram homens. E por que a taxa do fato consumado é mais predominante entre homens? Esse dado nos aponta que as mulheres,
né, apesar de que em número sofrerem mais, né, de todos os sintomas do quadro, pelo menos elas falam mais, elas se abrem mais. Isso dá chance para uma intervenção e ações impeditivas ao suicídio. Os homens são mais calados, né? Nesse caso, os homens são mais envergonhados, constrangidos e orgulhosos mesmo. E aí, sem às vezes a esposa saber, os filhos saberem da magnitude do seu sofrimento, eles dão cabo da vida. Esse é um dado interessante. Bem, o que é depressão? Né? Vamos aqui então esclarecer alguns conceitos e quebrar aí alguns mitos, né? A depressão, gente, ela é um transtorno de humor, é um fenômeno psíquico, psicológico, é uma disfunção psicológica, não é uma disfunção biológica. Nós não diagnosticamos depressão com exame de sangue, não existe eletro na cabeça para diagnosticar depressão, ansiedade e todos os outros transtornos. Todo diagnóstico das disfunções psíquicas ou dos transtornos mentais são feitos clinicamente. Para assessorar os profissionais de saúde a diagnosticar a depressão, por exemplo, nós temos o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o famoso DSM-5, que é a versão atual, né? Então, olhando os diversos sintomas desse manual, nós podemos fazer um diagnóstico diferencial, ou seja, diagnosticar qual tipo de depressão que a pessoa está sofrendo, ok? Então, a depressão, ela não é hereditária. Não existe um gene no nosso DNA em que, quando nós geramos um filho, a gente passa o gene para o nosso filho da depressão. Isso não existe. O que acontece é que um pai ou uma mãe depressiva, negligenciando os tratos com o filho, negligenciando o investimento parental, negligenciando o investimento afetivo, deixando essa criança crescer, né, com a privação de afeto, de limites, né, de disciplina, isso pode, comportamentalmente, desencadear também depressão na criança, mas isso não é passado de forma orgânica, biológica, ok? Joia. Bem, existem vários tipos de depressão. Citei aqui pelo menos 4. A depressão maior ou a depressão unipolar, que é a mais conhecida de todas. É aquela depressão em que o sujeito ele já sofre por muito tempo. A gente vai aqui listar alguns sintomas, e para o sujeito ser diagnosticado como depressão, esses sintomas têm que perdurar por mais de 2 semanas. Porque uma tristeza, né? Um choro, uma angústia, todo mundo passa por isso. Agora, se um conjunto de sintomas, não apenas um, mas um conjunto, perdurarem por mais de 2 semanas, né, e sempre for o caso dessa fase, né, depressiva, a gente chama de depressão maior. A depressão bipolar é um sofrimento de uma das fases do sujeito que sofre de transtorno bipolar ou bipolaridade. Então, bipolaridade não tem nada a ver com o sujeito ter 2 personalidades. O transtorno bipolar é um transtorno de humor também, onde o sujeito ele passa uma fase maníaca, ou seja, a fase maníaca é caracterizada por um sentimento de onipotência. O sujeito fica eufórico, ele acredita que ele pode fazer qualquer coisa, que ele é um homem de ferro, e na fase maníaca, esse sujeito ele pode cometer atos inconsequentes. Por exemplo, vou ficar rico. Aí na fase maníaca o camarada pega o empréstimo, investe, faz dívida, e vou montar a empresa e comete loucuras na fase maníacas, porque ele acha que para ele nada é impossível. Mas logo segue uma fase depressiva. Essa nós chamamos de depressão bipolar. Existe a depressão pós-parto, né, muito conhecida, e aí, quando acontece da mãe gerar, às vezes ela sente rejeição da criança, sente a impotência da maternidade, sente-se confusa, e isso pode se perdurar. O seu corpo pode não voltar ao mesmo, né, e ela se sentir impotente diante disso. Existe a depressão reativa, que é uma depressão que ela é instalada como reação de um evento traumático. Exemplo,
a perda da mãe, do pai, a perda de um filho, né? Então, esses eventos únicos traumáticos podem se instalar como uma depressão reativa numa pessoa, e se ela não tratar, isso pode perdurar por muito tempo. Bem, para o sujeito desenvolver e sofrer a depressão, nós temos múltiplas causas. A gente comete muito erro por especulação. A gente vê uma pessoa e já quer fazer o papel do psicólogo, né? Acho que a pessoa tem isso, tem aquilo outro. Gente, não existe uma causa padrão para as pessoas que sofrem depressão e para as pessoas que cometem suicídio, né? Como a gente citou agorinha, perdas inesperadas, né? A perda, por exemplo, de um filho, a perda de um pai, ou a perda de uma mãe, a perda de uma empresa em função de uma falência. E isso pode instalar na pessoa um quadro depressivo, né, e ela não conseguir se recuperar. Abuso constante. Há pessoas que sofrem depressão que não perderam, né, não sofreram a morte, não tiveram a morte de um ente querido, como pai, mãe, enfim, pessoas próximas, não. Mas pessoas podem desenvolver uma depressão porque foram abusadas de todos os sentidos que vocês imaginarem, seja sexualmente, seja fisicamente, ou seja, tão somente psicologicamente, e foram abusadas desde criança, ou desde a adolescência. Então, esse abuso constante pode desenvolver na pessoa mesmo autoestima negativa, complexo de inferioridade, complexo de culpa, onde pode fazer com que a pessoa acredite que, assim como os pais não a amaram, assim como os pais não a aceitaram, ela também acha que ninguém no mundo, na face dessa terra, a valoriza, a ama, a acha importante. Relacionamentos tóxicos. Uma vez eu atendi uma paciente que ela foi parar lá no HGL porque ela tentou se suicidar, né, pelo uso abusivo de substâncias. Não conseguiram lá, né, prestar os socorros, e aí o médico encaminhou para um psicólogo. Quando eu a atendi, fazer uma anamnese, que é uma entrevista, investigando, né, herança familiar e tal, ela dizia de boas relações que ela tinha com os pais. Ela dizia de uma infância feliz. Como que se instalou a depressão? Relacionamentos tóxicos. No caso dela, conjugal. 41% das pessoas que procuram tratamento psicológico o procuram porque tem na origem dos seus problemas um relacionamento disfuncional, um relacionamento desequilibrado e doentio com o seu cônjuge. No caso daquela paciente, ela sofria continuadamente de acusações de traição injustiçadas, críticas, rejeições, ou seja, fechando um quadro de violência psicológica. Ela já não suportava e não aguentava mais. Isso é comum. Pessoas que tiveram, né, uma infância, não existe, né, lar perfeito, mas pessoas que tiveram uma infância normal, feliz com os pais, né, mas que contraem essas disfunções psicológicas, contraem autoestima negativa, estresse, desenvolve quadros de ansiedade, de pânico, e quaisquer outras disfunções em função de relações tóxicas no casamento. No casamento, né, mais prevalecente, mas às vezes no trabalho também. A gente trabalha também com a saúde do trabalhador, e pessoas, às vezes, em função, né, de uma estabilidade no trabalho, de um salário considerável, elas se submetem a sofrer assédio moral, se submetem a sofrer toda sorte de violência psicológica no ambiente de trabalho. O ambiente se torna adoecedor, pressão, estresse, a pessoa também pode desenvolver uma depressão e continuar se submetendo nesse ambiente adoecedor. Dívidas. Quantos casos? Eu sou carioca, mas já resido aqui na cidade há mais de 30 anos. Quantos casos que a gente já ouviu de pessoas na nossa cidade, ou em outras cidades, mas que foram linharenses, ou em regiões adjacentes, que já cometeram suicídio por causa do endividamento, né? Nesse caso não tem a ver com depressão em si, e vários outros motivos. Bem, então aqui eu vou listar
alguns sintomas prescritos no DSM-5, no manual lá de diagnóstico, ok? Então, temos lá, feições deprimidas ou tristes. Lembrando que todos esses sintomas, né, prevalecentes com mais de 2 semanas. Você ficar triste, porque o Flamengo teve a coragem de empatar com o Vasco, meu irmão, no sábado passado, estava quase rebaixado, é uma tristeza. Eu falei, gente, como é que pode fazer isso? A chance de subir na tabela, a gente pode ficar triste até no outro dia. Mas por 2 semanas já é um dado para se preocupar. Anedonia, o que é a anedonia? É a incapacidade de sentir prazer e satisfação nas atividades que antes sentia. É a incapacidade de fazer, e não apenas fazer, mas de ter prazer. Por isso que muitos familiares e amigos, na tentativa, né, de ajudar o sujeito ou a sujeita depressivo, tenta chamar, vamos para uma festa, né, vamos praticar um esporte, vamos sair. A pessoa ela não consegue. Ela sai, mas não consegue sentir prazer naquela experiência. E as pessoas ficam perplexas, né? Por que isso? Antes você gostava, antes você tinha satisfação. Então, esse é um sintoma da anedonia. A pessoa não consegue mais ter realização e prazer nessas atividades. Perda de energia, né? A pessoa sempre está sem energia. Alterações de apetite. A pessoa em depressão, ou ela pode disparar a engordar, comer demais, ou ela pode ter restrição na sua alimentação, ou seja, não sinto fome, não consigo comer nada. Alterações de sono, a pessoa pode ter insônia, né, na depressão, ou pode querer dormir demais. A prevalência aqui é a pessoa que tem, quer sempre ficar dormindo, ela não quer encarar, né, o seu cotidiano, ela sempre quer ficar isolada. Redução geral do nível de atividade, retardo psicomotor, ou seja, a pessoa ela começa também a ter limitações na sua mobilidade física, né? Agitação, ansiedade, sentimentos de inferioridade. Então, a pessoa, gente, que está a ponto de se suicidar, ela dá sinais. Normalmente, ela verbaliza autodepreciações. Ela se autodeprecia. Eu sou inferior, eu sou incapaz, eu sou um peso para a minha família, eu não consigo passar nesse concurso, né? Ou sentimentos de desamparo. Ninguém me ama, as pessoas falam isso só para me agradar, mas eu sinto que eu sou excluído. Esse parece ser um sentimento generalizado, como se absolutamente 100% das pessoas que convivem com ela não a apreciasse, não admirasse, não amasse. É possível agradar a todo mundo? Não. É possível sermos amados e apreciados por todo mundo? Não. Então faz parte do nosso cotidiano, das nossas estratégias de vivência no dia a dia, suportar algumas rejeições, suportar algumas depreciações alheias. Normal, faz parte, né? Mas também fazemos parte também de círculos, né? De grupos de apoio, de círculo de amizade, de onde nós recebemos afeto. Mas a pessoa em depressão, na cabeça dela, ela não se sente querida, valorizada e amada por ninguém. Sentimentos de culpa também é muito comum em pessoas depressivas. A pessoa fica remoendo o passado. E aí a gente que ouve uma pessoa assim, a gente fica incomodado e questiona a pessoa. Por que você está lembrando isso de novo? Isso já passou. Né? Essa negligência ou esse erro que você cometeu, já passou. Eu acompanhei o caso de um senhor já de idade, funcionário público, ganhava muito bem, construiu um patrimônio, mas em função do seu alcoolismo, ele sofreu várias perdas, e ele se culpava por isso. Isso já se passava há 10 anos, e ele se culpava. Hoje eu poderia dar um carro para minha filha, hoje eu poderia dar uma condição melhor para minha família, e se automutilava, e ele se isolava da família. A depressão dele era tão aguda, e os sentimentos dele de culpa,
era tão dolorosos e contínuos, que ele chegou a não aguentar mais dormir com a esposa. Ele estava dormindo num cantinho separado. Ele não conseguia mais fazer as refeições com a família, de tanta vergonha e culpa. Bem, culpa contínua, recordação seletiva e atenção para eventos negativos. Então, a pessoa normalmente tem depressão. Ela sempre superdimensiona os pontos negativos de tudo. Ela superdimensiona, supervaloriza os aspectos negativos das pessoas ao seu redor, dos eventos, dos acontecimentos, da sua condição econômica, da sua condição familiar. Ela sempre supervaloriza os negativos e ignora os positivos. Distorção cognitiva, que a gente vai falar um pouquinho melhor, que são o quê? São percepções erradas, são leituras equivocadas que a gente faz de nós do ambiente. Choro constante, ou comportamento choroso, a pessoa chora à toa, né? Isolamento social, a pessoa não quer ver ninguém, não quer sair com ninguém, que a pessoa quer ficar em casa. E o último estágio, né? O sintoma maior dos 3 tipos de intensidade da depressão é a ideação suicida. A pessoa começa a passar pela cabeça como uma alternativa para estancar a sua dor e eliminar o seu sofrimento, o suicídio. Então, o suicídio não é meramente um ato de falta de fé, de covardia, né, de uma espiritualidade diminuída. Não se trata disso, né? A pessoa ela pensa na alternativa do suicídio como uma única alternativa possível de estancar sua dor, que ela não aguenta mais sofrer. Digo isso porque sou teólogo, e há vários personagens bíblicos que tiveram ideações suicidas, e teve um famoso que ele cometeu suicídio, né? Mas vários personagens eles pediram a morte e tiveram pensamentos suicidas, como Moisés, Elias, o grande rei Davi, Sansão, profeta Jeremias, profeta Jonas e tantos outros, né? Ruminação de lembranças dolorosas e perdas. Há pessoas, vou falar isso mais detalhadamente daqui a pouco, mas que sofrem uma perda, em vez de passar pelo momento do luto, em vez de chorar o suficiente, desabafar, não. A pessoa, ela acha que ela tem que ser forte. Certa vez eu estava atendendo a uma viúva que perdeu o marido carbonizado em função de um acidente, aqui em Linhares. E ela dizia que as tias do meu marido diziam para eu não chorar e para eu não desabar, porque a mãe do filho dela, que morreu, no caso a minha sogra, ela precisava ser consolada, e ela estava sofrendo muito. Então eu, que sou a viúva, eu tive que ser forte, eu não podia demonstrar fraqueza, eu não podia chorar. Como é que faz, gente? Sintope de medicação, e medicação não cura a depressão, não resolve a depressão. Então a pessoa ela fica por anos a fio, sem fazer uma terapia, sofrendo com a medicação, e isso não consegue, ela não consegue elaborar as suas perdas dolorosas, e parece como um disco arranhado, sempre falando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, sempre se lembrando das mesmas perdas. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 30 anos, né? Abuso de substâncias, problemas de relacionamento, dificuldade no trabalho. A pessoa em depressão, ela fica uma pessoa, apesar de introvertida, apesar de passiva, mas ela pode também se tornar agressiva e impaciente, e dificulta suas relações de trabalho. Então, o que fazer? O que fazer se eu percebo que eu já tenho aparecendo em mim alguns desses sintomas? O que eu posso fazer para ajudar uma pessoa próxima a mim que tem depressão? Bem, se você está com esses sintomas, a primeira medida mais fácil que você pode tomar é falar, desabafar.
A gente pode desabafar com todo mundo? Não, porque tem gente que, se a gente abrir o coração, essa pessoa vai colocar a gente mais para baixo ainda, não é? Tem gente que não tem maturidade para ouvir a nossa dor, a nossa angústia. Tem gente que, se a gente falar de uma angústia, de um sofrimento, de uma dor, essa pessoa vai querer se fazer mais de vítima ainda do que a gente. Ela fala: você está sofrendo por isso? Ah, mas eu estou sofrendo por aquilo, a minha dor é maior. Tem gente que não tem capacidade empática. Tem gente que vai querer contar a vantagem da condição dela, que é pior que a sua. Com esse tipo de gente, não adianta procurar para desabafar. Mas também tem aqueles amigos, né, que quer levantar a gente, botar para cima, e não esperam nos ouvir, não tem paciência para ouvir. Não pode chorar. As pessoas falam assim: não chore, não chore, não desabafe, não fale isso. Que besteira você está falando? Você é tão bonito, você tem, né, tanta condição, você tem filhas bonitas, você tem um emprego bacana, que isso? E aí fica, na verdade, expressando o quê? Incompreensão. Então a pessoa depressiva, ela se sente incompreendida, com aquela tentativa de quê? De enfiar um monte de conselhos baratos, como frases atrás de paralama de caminhão. Isso não funciona para uma pessoa depressiva. Então, qual é a medida para ajudar uma pessoa, né, no seu primeiro passo, no primeiro estágio? Tenha uma escuta sem ser punitiva. Seja uma audiência punitiva, ou seja, ao você ouvir os motivos de dor, de angústia, né, da pessoa que está em depressão, não há censure dizendo que isso é uma bobeira, não há critique comparando ela com outra pessoa que sofreu a mesma perda, que a outra pessoa conseguiu vencer e ela está ali já faz muito tempo. Não é assim que a gente ajuda uma pessoa. Até no consultório, num primeiro momento, nós fazemos um acolhimento. A gente tem que ouvir com empatia, sem censurar, sem julgar os motivos da pessoa. Porque, gente, a dor maior é a nossa. Os motivos são diferentes. Né? Uma moça que perdeu a mãe, ela entrou em depressão. E aí ela passou por 10 anos com depressão. Isso afetou o casamento dela. O marido não aguentou, se divorciou dessa esposa. Talvez uma outra pessoa pode julgar: ué, mas a minha mãe morreu, eu não me separei do meu marido. A minha mãe morreu, eu não entrei em depressão, porque você está entrando. Falar assim não ajuda. A pessoa recebe e lê essa frase, ao invés de incentivo, ela lê como uma incompreensão. Então precisamos ouvir pessoas com empatia, tentando se colocar no lugar dela. Ela, se sentindo compreendida, ela vai falar cada vez mais. Porque os depressivos, eles têm vergonha de revelar suas fraquezas. Se ele começar a falar alguma coisa e ele for censurado ou criticado, ele esconde o que é mais profundo dentro dele. Ele não vai continuar falando. E talvez ele vai se privar de falar dos motivos mais fortes que está levando a ele pensar em suicídio. Por quê? Puxa, eu falei apenas desse detalhe, fui incompreendido, fui censurado, fui julgado, que dirá se eu falar os motivos maiores? A pessoa vai me chamar de fresca, né, de fraca, então não vou falar. O silenciamento agrava a dor. À medida que a gente libera o fluxo emocional do nosso sistema psíquico através da linguagem, a angústia ela é aliviada. É lógico que não apenas ouvir, né? Não adianta apenas ouvir, não adianta apenas a pessoa falar, e só da pessoa falar, desabafar, isso já não cura, já não trata a depressão, mas é um primeiro passo importante. Então, o que pode ser feito logo em seguida, após ter ganho a confiança e intimidade dessa pessoa, encaminhá-la para um tratamento psicológico. E aí eu quero chamar a atenção, gente.
depressão, ela pode ser tratada sem o uso de medicação. Infelizmente, pessoas ansiosas têm um ataque cardíaco, sua frio, tem todo um sintoma, seja de medo, de pânico. Quem elas procuram primeiro? Cardiologista. Gastam um dinheirão com consulta, plano de saúde, com exame. No final de tudo, o cardiologista olha lá, você não tem nada. O seu coração como de um jovem, assim como eu. Você não tem nada, vai procurar um psicólogo, você está com ansiedade. Só que as pessoas, elas confundem. Qualquer problema de ordem biológica orgânico que aparece, que o corpo ele fala, né? Qualquer somatização, a pessoa quer procurar um médico para tomar remédio. Quer uma resolução mágica, rápida. Graças a Deus, alguns profissionais de bom senso encaminham para o tratamento psicológico, mas infelizmente outros escravizam pacientes com medicação. Eu já recebi no meu consultório, gente, pessoas sofrendo depressão há 10 anos, tomando medicação e não melhorava. Só ficava trocando de dosagem, só ficava trocando de tipos de antidepressivos, mas continuava com anedonia, com a libido lá embaixo, a esposa e o marido doido para separar, porque não aguentava ficar mais sem sexo, e não melhorava, sem fazer tratamento psicológico. Pode haver uma diminuição na produção dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, pode, mas quem disse que isso é causa para depressão? A psicologia tem produzido estudos, e desconfia que a alteração hormonal, ou a alteração, né, desses neurotransmissores responsáveis pelo prazer, pela energia, podem não causar a depressão, mas podem ser diminuídos em função de uma depressão já instaladas. Então, o primeiro passo é procurar um tratamento psicológico para tratar sem medicação. A psicologia ela tem 100 anos de produção, de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias eficazes para tratar a depressão. Ok? Nós temos vários casos de sucesso, a gente só não pode citar por questão de ética aqui. Bem, e aí eu quero apresentar aqui algumas intervenções, algumas soluções, né? Para aqueles casos cuja depressão está sendo originada por fatores ambientais e atuais, como que eu falei, relacionamentos tóxicos, conflitos conjugais, né? Ou adolescentes e crianças que sofrem violência psicológica no lar, ou cônjuge. Nesses casos, o que desencadeou não foi uma perda, não foi uma falência, não foi uma criação infeliz com os pais, nada disso. Ela foi instalada em função de fatores ambientais, do ambiente no momento. Não é uma coisa só da cabeça dela. Então, nesses casos, há necessidade de uma terapia para empoderar esse sujeito e treinar essa pessoa na assertividade. Veja, se tem uma esposa sofrendo depressão, ou um homem, ou uma criança, ou um adolescente, em função de maus tratos, eu vou dar medicação de antidepressivo para abaixar ainda mais a energia e ela se submeter a essas violências? A pessoa vai tomar antidepressivo para ela não sofrer mais com as agressões, com as depreciações do marido ou da esposa, ou dos pais? É assim que eu vou tratar? Não! Dei alguns treinamentos ali na Escola Estadual de Macedo Gomes para os professores, de como tratar com os fenômenos de bullying, né? O governo federal lançou um projeto de lei em que os professores eles podem ser responsabilizados pelos fenômenos de bullying na escola, e não apenas pelos alunos que abusam, que cometem o bullying. Então os professores têm que fazer alguma coisa, né? E aí a gente precisa enxergar a pessoa que sofre de bullying, ou a pessoa que sofre de violência psicológica, como também o protagonista, e que ele é responsável pelo quadro de adoecimento dele. Veja, se alguém sofre uma violência pela primeira vez, tudo bem,
A culpa pode ser até do agressor, do marido bruto, ignorante, grosseiro, ou da esposa esquentada, ou dos pais sem domínio próprio, né? Agora, se a pessoa sofre isso por 2, 3 vezes, a responsabilidade é da vítima. Porque eu posso impedir com que eu sofra. A pessoa ela tem que sair da condição de passividade de vítima para ela ser assertiva. O que é assertividade? É a capacidade de eu defender os meus direitos sem violar os direitos alheios. Tem esposas que se submetem ao sofrimento dentro de casa e hoje estão com depressão, tomando medicação. Eu atendi uma paciente uma vez e falou, olha, eu comecei a tomar antidepressivo e meu marido não sabe. Tem gente que aparece lá, eu estou vindo aqui no psicólogo fazendo terapia, mas meu marido não sabe. Eu tenho medo de contar para ele. Esposas, cônjuges, normalmente esposas que sofrem disso, né? Cônjuges, alguns maridos também, que sofrem por quê? Porque são omissos. Em um único mês, eu atendi 3 adolescentes, a média de 14, 15 anos, que estavam se mutilando tentando suicídio. Por quê? Porque não aguentavam mais as cobranças, as críticas e a violência psicológica sofrida pelas mães. Elas não aguentavam mais. E um desses casos, eu reuni a família, atendi, né, os pais, a filha, e o marido passou uma mensagem depois, olha doutor, não queria falar na sessão não, mas eu também tentei suicídio, porque eu não aguento mais a minha mulher. Ela reclama de tudo, é um inferno aqui em casa. Então são pessoas que se omitem. O que fazer com pessoas assim? Não é tomar antidepressivo, não é ajudar a pessoa a não sofrer mais com a violência, é a pessoa lutar contra a violência psicológica. Então o treino de assertividade no consultório vai ajudar essa pessoa, ela sair da passividade, da omissão, romper o medo de enfrentar o sujeito, romper o medo de ser julgada, de ser criticada, ou até de ser desamparada, romper esse medo e aprender a defender os seus direitos, a falar, a estabelecer limites, e se for o caso até ter coragem de romper com esse ambiente, e romper que eu digo é até separar. Um caso de um adolescente que estava se mutilando, ela só andava de manga comprida, de calça, nunca vestia uma saia, nunca vestia um short, nunca vestia uma camisa de manga curta. Por quê? De tantos cortes que ela tinha. Eu disse para a família que a trouxe, ou vocês tiram essa menina desse ambiente familiar aversivo, ou pode ser que semana que vem ela não esteja mais aqui. Fizemos uma intervenção de ordem ambiental, a mudança de ambiente. Não é apenas um ambiente, não é apenas uma questão psicológica. Bem, mas há casos, há casos em que realmente a pessoa, ela já carrega esse quadro depressivo, né, em função de algumas coisas que aconteceram na vida dela, e aí ela desencadeia o que nós chamamos, na terapia cognitiva comportamental, de erros cognitivos. A pessoa ela desenvolve erros de interpretação a respeito de si e dos outros. A pessoa ela desenvolve leituras erradas das pessoas do ambiente de si. Isso a faz sofrer, né? Então a pessoa ela se sente demasiadamente rejeitada por todos, ela se autodeprecia, ela não consegue valorizar os seus pontos positivos, suas virtudes, sente muita culpa, muita frustração. Nesse caso, então, não há necessidade de uma mudança do ambiente. Nesse caso, precisamos usar um protocolo, né, de atendimentos, visando uma reestruturação cognitiva, que é uma mudança do seu padrão mental. Bem, alguns erros cognitivos comuns. Generalização. A pessoa, ela acredita por quê? Ela foi maltratada, ou ela foi abusada lá atrás, na infância, que todos que vão se aproximar dela também querem abusar dela. Ela generaliza
desconsiderando a mudança de contexto, a mudança de época e a mudança de pessoas. Ela generaliza, porque me maltrataram, me feriram, me rejeitaram, me depreciaram, então todo mundo vai fazer isso hoje. Isso pode gerar depressão e a pessoa não suportar isso e querer se suicidar. Outro erro cognitivo, a minimização do positivo. A pessoa ela consegue desprezar algo que é importante, algo que é positivo. Ela reduz a importância de realizações. E, concomitantemente, se ela minimiza o positivo, então ela maximiza o que é negativo. O famoso fazer tempestade em copo d'água. Nesse caso, requer realmente uma mudança aí na forma dela pensar e agir. No Brasil, a taxa de suicídio entre jovens e adolescentes aumentou 30% nos últimos 25 anos. Isso é um dado impressionante. O que podemos fazer? Estamos aqui no órgão público, né? Dando essa palestra no órgão público para a maioria aqui funcionários públicos. Será que o governo municipal pode fazer alguma coisa? Será que existe alguma política pública que pode fazer alguma coisa? Sim. Já tem um tempão que já está tramitando, né? No nosso estado aqui, a possibilidade da inserção de psicólogos na escola. Veja, se uma criança, se um adolescente estiver sofrendo violência psicológica junto aos pais, qualquer forma de abuso, os pais e a família pode não representar uma rede de apoio para esse adolescente que está a ponto de cometer suicídio, porque eles são os vilões. Esses sintomas, eles podem aparecer na escola. Os professores, apesar, né, de não ter essa formação, os pedagogos, né, mas podem ajudar na escuta. A escola, ela pode, já que é um ambiente que a criança ou adolescente passa boa parte, né, da sua vida, do seu cotidiano, e é ali que constrói bastante vínculo, né, não apenas com o familiar, e não apenas constrói bastante vínculo com seus pares, que são outros colegas da escola, mas que constrói vínculos com os professores, que já dizia Jean Piaget, né, psicólogo suíço, que um professor, ele é um adulto significativo na vida do aluno. Então há alunos, adolescentes, crianças, que têm mais afeto por uma professora, um professor, do que pelos próprios pais, que lhe provocam violência psicológica. Nesse caso, esse pode ser um espaço onde esse aluno, essa criança está pensando em se suicidar, ela pode ser socorrida. Esse adolescente, essa criança, ela pode ser ouvida, né? Se tivesse um espaço de escuta, para além da preocupação com o desempenho acadêmico, isso poderia ajudar também a salvar uma vida, né? E também a inserção de um psicólogo escolar, né? Um psicólogo escolar, ele pode ajudar não apenas nas dificuldades de aprendizagem, mas pode ajudar também na estabilização emocional de um ser humano, né, como um todo, não enxergando ele apenas como um aluno, mas como um ser humano integral. Bem, finalizamos agora, né, a nossa palestra. Gostaria de fazer uma sugestão de leitura. Esse aqui é um livro de minha autoria, eu sou autor de 5 livros, e nesse livro em especial aqui, eu trato sobre depressão, ansiedade, autoestima negativa, estresse, mágoa, ira, os 5 transtornos de ansiedade. Então aqui eu trato sobre os tipos, sintomas, causas e principalmente estratégias de enfrentamento, como superar. Se você quiser ler e adquirir, tem aqui no final da palestra ou nas livrarias aqui na cidade. Obrigado pela oportunidade. Bom, agradecemos aí, né, a presença do Dr. Ricardo. Como ele falou, ali atrás tem os livros, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Ele trouxe a maquinazinha também de cartão, tá bom? Quem tiver desprovido aí de dinheiro, aí só dá uma olhadinha lá, tá bom? Obrigada.
tiver interesse no livro, o valor é R$ 39, tá bom? Ele passou aqui para mim agora.